Bem-vindos de volta, doutores e doutoras de todo o Brasil. Estamos estudando a Lei 9296/96, mais conhecida como a Lei das Interceptações Telefônicas. Mas vale lembrar, como visto logo no nosso primeiro encontro, que a Lei 9296 ela não trata apenas das interceptações telefônicas, regulamentando também a interceptação informática, a interceptação telemática e, sobretudo, a captação ambiental, tema que, aliás, vai encerrar o nosso encontro sobre esse diploma normativo. Próximo ponto no caderno de vocês, doutores: encontro fortuito de provas, tá? Então, próximo ponto muito importante no material de vocês, vou puxar aqui, ó, tá aí, encontro fortuito de provas, também chamado de serendipidade ou teoria da serendipidade. Mas, Sanine, o que é isso? Essa palavra, doutores, serendipidade, ela vem do inglês serendipity. Inclusive tem um filme muito legal que chama Serendipity, que acho que traduz mais ou menos a ideia, o significado do termo, que tem a ver como acaso, ou mais especificamente um encontro feliz, né? A ideia do serendipity é de encontro feliz. Por quê, doutores? Vejam, imagine o seguinte cenário, muito comum quando se trata de investigação criminal, especialmente quando a investigação criminal envolve interceptações telefônicas ou outras técnicas especiais de investigação. Vejam, imaginem que eu estou numa investigação cujo objeto é a apuração do crime de tráfico de drogas. E aí, ao longo da investigação, eu, como delegado, represento ao juiz competente para que seja autorizada a interceptação telefônica. Essa medida probatória extremamente invasiva, como vimos, é autorizada. A interceptação começa a se desenvolver. E durante as investigações, são identificadas provas no sentido de que aquele alvo da investigação, que tinha como foco inicial o tráfico de drogas, na verdade ele concorreu para o homicídio de uma pessoa. Imagine, durante a interceptação, o alvo ali, o foco da interceptação é o crime de tráfico de drogas, e durante a interceptação, o alvo da medida manda matar, ó, mata não sei quem, fulano. E aí, no dia seguinte, a polícia, antes de conseguir identificar quem poderia ser o alvo, a organização criminosa vai lá e pratica o homicídio dessa pessoa. O que nós temos aqui, doutores? Um encontro fortuito de provas, tá? A gente está aqui focado na investigação do tráfico de drogas, mas fortuitamente, um encontro feliz, identificamos provas relacionadas a um outro crime, que é o crime de homicídio, tá? Veremos que nesse caso nós temos o que a doutrina chama de serendipidade objetiva, tá? Por outro lado, a serendipidade pode ser subjetiva. Imagine, estamos investigando um crime de peculato, temos alguns investigados como suspeitos, né, agentes de uma prefeitura, né, agentes de fiscalização de uma prefeitura. É autorizada a interceptação telefônica e durante a investigação, durante as interceptações, são identificadas provas relacionadas que comprometem, na verdade, o prefeito. Opa, o prefeito nem era alvo dessa investigação. Mas casualmente, fortuitamente, durante as diligências, foram identificadas provas que vinculavam o prefeito, que vinculam o prefeito. E percebam, olha o problema maior aqui. Prefeito goza de foro por prerrogativa de função junto ao TJ. Olha o probleminha que surge aqui, ó. A interceptação foi autorizada pelo juízo de primeiro grau. Foram identificadas provas que comprometem uma autoridade com foro por prerrogativa no TJ, no Tribunal de Justiça. E aí, será que essa interceptação telefônica é lícita? Será que as provas são válidas? Tudo isso, doutores, envolve
o que nós chamamos de encontro fortuito de provas, teoria da serendipidade, tá? Então vamos trabalhar algumas classificações doutrinárias que envolvem a serendipidade, tá? Como nós já deixamos antever aí, doutores, agora só materializando tudo aquilo que a gente passou, a serendipidade, ela pode ser objetiva quando é identificado ou ocorre a identificação fortuita de crime diverso daquele que deu ensejo à interceptação telefônica, tá? Então, durante as interceptações, são identificados elementos probatórios relacionados à infração penal distinta daquela que deu ensejo à interceptação telefônica. Nesse cenário, doutores, a jurisprudência destaca que existe o crime achado. O que é o crime achado? O crime achado ele tem espaço justamente nesse encontro fortuito de provas. O foco da investigação é o crime A, mas casualmente, fortuitamente, houve um encontro feliz de provas relacionadas a um outro crime que nem era alvo da investigação. Então esse outro crime foi achado durante as investigações, daí a expressão crime achado. Nesse sentido, veja aí, ó, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, há crime achado nos casos em que uma infração é identificada fortuitamente durante a investigação de outro delito, serendipidade. No julgado em questão, a interceptação telefônica, apesar de investigar o crime de tráfico de drogas, acabou por revelar um crime de homicídio. Esse é o crime achado, que nem era conhecido, pelo menos não havia elementos probatórios com relação à autoria. Assim, presentes os requisitos constitucionais e legais, a prova é lícita, tá bom? Muito importante aí essa observação. Já na serendipidade subjetiva, doutores, objetiva está relacionada à notícia crime, ao objeto da investigação. Serendipidade subjetiva já se relaciona não com o objeto da investigação, mas sim com a pessoa investigada. Então ocorre a serendipidade subjetiva nas hipóteses em que, ao longo das interceptações, são reunidos indícios do envolvimento de outras pessoas, antes não foco inicial do trabalho investigativo. E o grande problema é quando essas pessoas têm ou são detentoras de foro por prerrogativa de função, tá bom? Próxima classificação, doutores, serendipidade de primeiro grau. Volta comigo um segundinho. A doutrina trabalha com mais duas classificações da serendipidade. Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau. Vou resumir para vocês, depois a gente vai para o material. Na serendipidade de primeiro grau, aliás, eu gosto de colocar que essa classificação se relaciona especificamente com a serendipidade objetiva. Então você pega a serendipidade objetiva, você já sabe que trata-se de situação em que durante a investigação, de maneira fortuita, são identificadas provas relacionadas a um crime diverso daquele que inicialmente era alvo da investigação. Na serendipidade de primeiro grau, são encontrados elementos probatórios relacionados a outro crime, porém, esse outro crime, ele tem um vínculo com a infração penal que deu ensejo à interceptação telefônica, um vínculo de conexão ou continência, ou seja, existe uma relação entre o crime que deu ensejo à interceptação e o crime achado dentro da serendipidade objetiva. Já na serendipidade de segundo grau, o crime identificado fortuitamente não tem qualquer relação de conexão ou continência com o crime que deu ensejo à interceptação telefônica. Então, de novo, a grande diferença entre serendipidade de primeiro e segundo grau está no fato de que, na de primeiro grau, o crime achado
tem uma relação com um crime que deu ensejo à interceptação telefônica, que autorizou a interceptação telefônica. Ao passo que, na serendipidade de segundo grau, não há qualquer relação de conexão ou continência entre o crime achado, o crime identificado fortuitamente, e aquele que autorizou a interceptação telefônica, tá bom? Veja aí no material de vocês. Ocorre a serendipidade de primeiro grau quando a prova identificada fortuitamente está ligada ao crime objeto inicial de investigação por uma relação de conexão ou continência. Olha o exemplo, doutores, é o que a gente acabou de dar sobre homicídio. Temos um crime de tráfico de drogas sendo investigado. Este crime autoriza a interceptação telefônica, porém, por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, o investigado manda matar terceira pessoa, né, ou um traficante de uma associação criminosa rival. Percebam que aí, evidentemente, existe um vínculo entre o homicídio e o tráfico de drogas, que deu ensejo à interceptação telefônica. Então, aqui, nós temos uma serendipidade de primeiro grau. Já na serendipidade de segundo grau, como nós já dissemos, não há qualquer relação entre o crime achado e aquele que deu ensejo à interceptação telefônica. Então, vamos supor que você está numa interceptação telefônica que apura o crime de tráfico de drogas, e aí, durante as interceptações, você identifica prova relacionada a um crime de violência doméstica contra a mulher. Então, a mulher do investigado acaba mantendo um diálogo onde ele admite ali que praticou violências domésticas contra ela. Percebam, não há qualquer relação entre o tráfico de drogas que deu ensejo à interceptação telefônica e o crime de violência doméstica, né? Seja uma ameaça, uma lesão corporal e por aí vai. Perguntinha para fechar esse bloco. Você deve estar se perguntando, mas Sanini, e aí? Nessas hipóteses de encontro fortuito de prova, essas provas identificadas fortuitamente são lícitas ou são ilícitas? Doutores, sobre o tema, uma parcela da doutrina sustenta que as provas só serão lícitas na hipótese de serendipidade de primeiro grau, ou seja, só vai haver a licitude da prova quando houver uma relação de conexão ou continência entre o crime achado e o crime que deu ensejo à interceptação telefônica, tá? Porque do contrário, critica essa doutrina, nós poderíamos ter ali a interceptação sendo utilizada falsamente, sob o pretexto de apurar um crime punido com reclusão, e aí o foco, na verdade, seria apurar um crime punido com detenção, tá? Como a gente viu, inclusive, lá no início do nosso estudo, a gente viu, olha, não tem nenhum problema se durante a interceptação foram identificadas provas relacionadas a um crime punido com detenção, desde que haja uma relação de conexão ou continência entre o crime com detenção e o crime punido com reclusão, tá? Agora, doutores, ouso dizer que atualmente prevalece a segunda corrente. O que diz a segunda corrente? Olha, não é necessário esse vínculo de conexão ou continência entre o crime achado e o crime que deu ensejo à interceptação telefônica. O que deve ser avaliado é a legalidade da autorização. A partir do momento em que é autorizada a interceptação telefônica à luz dos requisitos legais, qualquer elemento de prova que seja identificado por meio dessa técnica, posteriormente, é um meio de prova lícito, tá? Então, de acordo com esse entendimento, as provas identificadas através de uma interceptação legalmente autorizadas, essas provas são lícitas, independentemente de qualquer relação de conexão ou continência com o crime que deu ensejo à interceptação telefônica. De acordo com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trata-se de prova lícita por derivação, porque não tem como algo se tornar ilícito se ele derivou
de uma autorização judicial lícita. Se aquela autorização judicial foi lícita, qualquer elemento de prova descoberto a partir daquela decisão só pode ser considerado lícito, tá? O professor Fernando Capês, ele fala em eficácia objetiva da autorização. Não tem como o juiz prever o futuro. Ele analisa os requisitos legais, autoriza a medida invasiva. Uma vez autorizada, uma vez levantado o sigilo das comunicações, doutores, toda prova identificada só pode ser considerada lícita. A doutrina ainda faz menção à teoria dos campos abertos, ou teoria da ampla visão. Por quê? No sentido de que a autoridade não pode fechar os olhos para algo que esteja à sua plena vista. Imagine que eu vou cumprir um mandado de busca. O objeto da investigação é tráfico de drogas. Daí chego lá, tem um corpo, um caso de homicídio. Eu vou fechar os olhos, eu, policial, estou na casa, eu vou fechar os olhos para isso? Ou encontrei ali elementos relacionados à produção de moeda falsa, eu vou fechar os olhos para esse material? É evidente que não. Mesma lógica da interceptação. O foco é o tráfico de drogas. Encontrei provas relacionadas a outro crime, não posso fechar os olhos para algo que esteja à minha plena vista, tá? A teoria da visão aberta, tá? Uma das teorias que reforçam aí a licitude das provas obtidas, ainda que fortuitamente dentro da interceptação telefônica, tá bom? Tema polêmico, doutores, mas que a gente exauriu neste bloco. Já já voltamos com mais.